Somos gratos a Ti, ao nosso Criador. Obrigado pelo fôlego de vida, meu Deus. Obrigado pelas vidas que aqui se encontram, os irmãos em Cristo Jesus, os espíritos revestidos de carne. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, por tudo. Agradecemos ao Senhor ao pão de cada dia, o dia que está anoitecendo, está, Senhor, meu Pai, cheio de bondade, da Tua misericórdia sobre gerações e gerações. Obrigado por tudo, somos gratos a Ti, meu Deus, pela nossa família, pelos irmãos nessa reunião, pelos irmãos aí do canal, que está sempre ativo a assistir esses vídeos. Muito obrigado pela vida de cada um deles, em nome do nosso Criador, somos gratos a Ti, amém e amém. Amém, querido? Graça e paz dos irmãos aqui, amém? Amém. Graça e paz dos irmãos aí do canal, né? Antônio Oliveira 080, que tem como identificação, né? O ministério do Espírito, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-la? Mas nós temos a mente de Cristo. Estamos aqui nessa tarde alegre, contente, satisfeito, porque estamos reunidos. E quando estamos reunidos assim, irmão, é gostoso. Eu estava vindo no caminho, estava falando com os irmãos. Eu gosto de estar reunido. Eu gosto de estar entre os irmãos. Tem irmão que conhece, para que reunir? Nós já sabemos que Jesus não vai voltar, nós já sabemos que o diabo não existe, nós já sabemos que o inferno não existe. Para que reunir? Não, irmão. Nós somos um corpo, nós somos uma junção. Nós somos um Espírito em Cristo. Todos os Espíritos que estão aqui pertencem a Cristo. O corpo, a carne para nada aproveita, para nada presta, porque vai para o pó. E o Espírito vai para Cristo. Amém, queridos? Hoje, o nome do estudo é A Lei, o Pecado e a Morte. Nossa, irmão, é gostoso você entender isso. Quando você entende a lei, o pecado e a morte, você nunca mais se dobra ao pastor. Sai! Em nome de Jesus, sai! Você nunca mais vai se dobrar se você aprender e ficar ligado nesse estudo. Por quê? Porque Deus não dá santidade ao homem para ele impor sobre você que você é um miserável pecador. É o contrário, você é filho, né? E todo filho sabe que existe um Criador. E todos nós aqui sabemos que tem um nosso Criador, que Ele é dono do nosso espírito, e o nosso espírito vai seguir a Deus quando essa carne tombar, né? O próprio Jesus falou em João 6,63, o espírito da lei da vida, ele fala assim, ó, vida, o espírito é vida, irmão, né? Então a carne para nada aproveita. O que é o espírito? O espírito está revestido de carne. Lá em Hebreus capítulo de número 2, assim que os filhos se revestem de sangue, os filhos sem quem? Nós todos aqui estamos revestidos de sangue, né? Tanto que em 1 Coríntios 15, lá 50, diz que no céu não entra nem carne, nem sangue. Então somos o espírito revestido de carne, e no céu não vai entrar nem carne nem sangue. Há alguém que diga por aí, teólogos, né? Até aquele que estuda bacharel em teologia, que Enoque foi para o céu com carne, sangue e tudo, que Elias foi com carne, sangue e tudo. Isso é uma grande mentira, porque João 3,13 diz que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu, o Filho do Homem. Só Jesus veio do céu, né? Depois que houve a ressurreição, sim. No capítulo 27 de Mateus, quando ele ressuscita, o santo ressuscita com ele, e padeceram há muito em Jerusalém. Amém, querido? Essa é a história daquele que entende a graça, irmão, porque ninguém vai te enganar mais. Amém, querido? Então hoje, a lei, o pecado e a morte. Vamos ler aí Romanos 8,2, irmão? Vamos ler? Está escrito assim, ó: porque a lei do Espírito de vida, essa palavra Espírito, irmão, tem muitos aí, Bíblia, que está escrito em minúsculo. Os irmãos olhar João Ferreira de Almeida, está escrito em minúsculo, né? Mas o correto é o que? Espírito em maiúsculo, que é o Espírito da lei da vida. Se eu olho o Espírito minúsculo aqui na Bíblia, sou eu. O maiúsculo é o quê? O Criador. Os verdadeiros adoradores adoraram o Pai em Espírito. O Espírito é o quê? É maiúsculo. Ele, por quê? Porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Ele é eterno. Então, Espírito maiúsculo, Ele é Espírito, e o Espírito dele habita aqui dentro de nós, irmão. O Espírito do Senhor, o nosso Criador, você sabia, irmão, Deus habita dentro de você.
Tem muitas pessoas que não sabem, é por isso que cai na lástima de grandes pregadores aí, né? Que você tem que ir até ele para ele orar, para você ser abençoado. Você já é abençoado desde antes da fundação do mundo, que você veio com o seu espírito. Seu espírito só está revestido de carne, passando a geração. Eu estou na geração dos 60. Essa geração está indo embora. A nossa geração está indo embora dos 60, mas vai nascer outra geração, como diz Eclesiastes 1:4, geração vai, geração vem, e a terra continua para sempre. Amém, querido? Cristo Jesus é maravilhoso. Ô, glória! Então, irmão, o Espírito, porque a lei do Espírito de vida, todos sabem que Jesus, quando ele estava em Jerusalém, vivendo os momentos da sua trajetória em Jerusalém, ele se revestiu de carne. O próprio Criador se revestiu de carne. Eu canso de falar e vou falar até eu ir para o túmulo, até eu ir para o inferno, né, que é sepultura. E viu, irmão, inferno não tem lugar que é um caldeirão, um guilhotina, um diabo, não tem nada disso não. Inferno é sepultura, mundos do morto, acabou. Não tem mais nada além disso. Então, nós como entendemos isso, é maravilhoso entender isso. Então, isso é maravilhoso. Então, irmão, a lei, o pecado e a morte. Você passa pelo inferno depois que você desce a sepultura. Não, é isso aí. Você vai para o inferno, que é a sepultura, né? Tem gente falando que o inferno é um caldeirão, é uma guilhotina, o diabo te pegou, não tem nada disso. O inferno, a palavra é sepultura, mundo dos mortos, acabou. Não existe mais nada além disso. Se falar alguma coisa além disso, você está levando a mente das pessoas a ficar turbada. Então, queridos, é muito importante a gente entender isso. A lei e a graça são conceitos teológicos que se completam, que complementam a fé cristã. Olha só o importante, irmão. A lei e a graça são conceitos teológicos que se completam na fé cristã. A lei orienta o comportamento. A lei orienta o comportamento. A lei corresponde ao pacto mosaico em que Deus fez uma aliança com o povo de Israel, né? Isso é referente à lei. A graça, eu falei sobre a lei. A graça corresponde à nova aliança. É ao pacto da graça instituída por meio do sangue de Jesus Cristo, irmão. Preste muita atenção nisso aqui. Então, com base em superiores promessas. Isso é muito importante. Qual foi a maior promessa do Criador, irmão? Alguém sabe responder? Qual foi a maior promessa do Criador? Alguém sabe responder aí? Qual foi a maior promessa do Criador? João responde. Vamos lá para João? Vamos lá para 1 João. Ele vai responder aí os irmãos. Vamos lá? 1 João. Não se turba o coração. Na 1 João 2,25. Vamos lá. 1 João 2,25. Não é João não, é 1 João 2,25. Quem achou pode ler. E essa promessa que ele nos fez, a vida eterna. Pronto, a promessa que Deus fez. Quem falou é esse João. Olha que João estava vivendo o que? A circuncisão. Ele pregava o Jesus da carne, o Jesus da lei. Isso é muito importante. É a promessa que Deus fez aos filhos, foi o que? A eternidade. Quando João falou isso, ele falou o quê? Baseado em quê? Em Isaías 45, 17. Só os irmãos leem, pode ler, irmão. Isaías 45, 17. Os irmãos já conhecem, mas vamos entender o que João quis dizer, né? A promessa que Deus fez foi a vida eterna. Para quantas pessoas? Irmão, se você entrar nesse detalhe, você vai ter que... Mas Israel será salvo pelo Senhor, como uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados. Por toda a eternidade. Vocês jamais serão envergonhados por toda a eternidade. Irmão, o sangue de Cristo, ele salvou o ser humano. Não existe esse negócio de você ir para uma tal denominação e você salvo porque você aceitou. Isso não está na Bíblia. Isso não é bíblico. Então, irmão, a salvação, ela foi no sangue de Cristo. Eu não sou capaz de salvar você dependendo da palavra. Não, a palavra não salva ninguém. Quem salvou foi o sangue de Cristo. Ele fez uma nova aliança, que é um novo pacto, para você entender qual é a sua posição em Cristo, na sua mente.
Por que que o apóstolo Paulo ele diz assim, porque quem conheceu a mente do Senhor? Ele está falando do Jesus da carne, que possa instruí-lo. Quer dizer, ninguém tinha a mente do Senhor que podia instruir, porque ele estava na graça. Ele está querendo dizer, nós temos a mente de Cristo, nós somos, como se diz, evangelizados por Cristo, a sua ressurreição, os benefícios, a favor daquele que veio, da lei, que veio assim, que não era da lei, que o gentil, irmão, não tinha compromisso com Deus nenhum, o gentil foi salvo pela graça mesmo. Você já pensou? Um exemplo, você nunca foi em instituição nenhuma. Você já ouviu falar de Deus, já ouviu falar do diabo, já ouviu falar do inferno, já ouviu falar dessa volta de Jesus, mas você não reuniu em lugar nenhum. Mas você sempre foi filho, sempre será filho. Não existe esse negócio, eu tenho que aceitar Jesus, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que parar de fumar, eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de prostituir, eu tenho que parar de roubar. Ô irmão, igreja, você não vai parar com isso não. Igreja não tira isso de você. Quem tira isso de você é o seu caráter cristão, reverenciar Cristo e negar as consciências da carne. Paulo diz em Gálatas 5,19 que as obras da carne, a qual são manifestas, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, inveja, peleja, contenda, tanta coisa que Paulo falou. Em Gálatas 5,3 diz assim, não dê lugar à carne, foi chamar-se a liberdade, não dê ocasião para a carne. Irmão, se eu dar ocasião à minha carne, eu traio minha esposa, eu vou pro boteco, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou me prostituir, eu vou trair minha esposa. Se eu der lugar à minha carne, ela grita, irmão. Ela é da terra. Para nada presta, Jesus falou. Se Jesus fala, sua carne tem grande valor. Tem gente que está querendo ser arrebatado com carne e tudo, irmão. Onde está escrito isso na Bíblia? Hein? Não tem. Não tem isso na Bíblia. Você sim, diz Eclesiastes 12:7 que você nasceu do pó você vai descer. Mas o seu espírito segue a Deus, o que o deu. Quem te deu o espírito? Foi o homem? Não. Então o bispo, o pastor, o padre, quem quer que seja, tem autoridade sobre o seu espírito? Nenhuma. E nem sobre sua carne, porque é você que controla a sua carne. Você cai em devassidão, Se você quiser, irmão. Em Mateus 6:22, eu canso de citar esse versículo aqui, não esqueço nunca. A candeia do corpo é o que, irmão? Os olhos. A candeia do corpo é os olhos. Os olhos à vista, capta, joga para a mente, da mente se descer no coração, aí vem a praticidade, a prática, irmão. Aí complica, tá? Aí complica. Eu posso fazer uma pergunta? Pode fazer, irmão. Eu queria saber o que foi que aconteceu com a família de Ló. Viu? Que eu estava de madrugada dando uma olhada nos vídeos, viu? E eu não entendi muito o que o rapaz que estava citando, o versículo, da época, viu o que aconteceu com a família de Ló, que tirou a família de Ló. E na época que eu ia para a igreja, viu que tem muitos anos atrás, falaram que a esposa de Ló virou uma estátua. Isso é certo? O senhor que lê mais a Bíblia do que eu? Esse assunto é um assunto muito assim extenso. Eu posso explicar ao senhor depois da reunião? Beleza, tranquilo. É tranquilo? Porque vai fugir um pouco do assunto e esse assunto é meio extenso. Aí eu te explico depois melhor isso aí. Tranquilo, tá bom, beleza, querido? Amém, querido? Então a lei, irmão, é uma coisa, o pecado é uma e a morte é outra. Você já pensou, irmão? Um exemplo. Qual foi o maior pecador do mundo? Alguém sabe responder? Qual foi o maior pecador do mundo? Alguém sabe responder, irmão? Qual foi o maior pecador do mundo? Adão. Hein? Adão? Adão. Por ele entrou o pecado no mundo, irmão. Foi desse homem que entrou o pecado no mundo. Então ele destruiu a terra, irmão. Adão destruiu a terra. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus através de quem? Adão. Mesmo aquele que não tinha as obras de Adão, que nasceram depois da cruz. Irmão, eu estava analisando a palavra, esse juízo de Deus no ano 70, na era 70, que o templo caiu, o templo ruiu, que Paulo pregou, Tiago estava pregando, João, o próprio Pedro,
eles também estavam pregando que viria o fim. Quando você vai para 1 Pedro 4,17, você fica assim, analisando, meu Deus, na era dos apóstolos o templo estava tudo de pé. Então todos eles estavam esperando o juízo. Leia aí, irmão, faça favor. 1 Pedro, eu acho que é 4,17, se não falha a memória. Então, essa era cristã, essa queda do templo, essa volta de Jesus, foi, como se diz, o ápice do entendimento, da revelação da graça de Deus. Por quê? Porque era uma revelação vindo de uma profecia que Jesus subiu no Monte das Oliveiras, capítulo 19 de Lucas. Ele subiu no Monte das Oliveiras, sentado no jumentinho, olhou para a cidade, chorou sobre a cidade e profetizou. Filho, virão dias que te cercarão de trincheira por todos os lados, todos os lados. Jerusalém seria cercado por todos os lados, irmão, para a destruição do judeu desobediente, para a queda do templo. Então, esse juízo aí, ele foi perfeito diante dos homens e Deus cumprindo com a sua promessa. Pode ler aí, irmão. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Tá vendo, irmão? Ia começar por quê, irmão? Pelos próprios apóstolos. E primeiro começa por nós. Eles estavam vivos. Quando Pedro escreve isso, o templo estava de pé. Quando você vai para 2 Tessalonicenses 2,4, Paulo está dizendo lá, olha, ele vai se assentar no templo, parecendo ser Deus, querendo ser Deus. Quem é que Paulo estava falando? O iníquo, o inimigo, né? Cristo ia usar o assolador que ia destruir Jerusalém. E ele ia se sentar lá parecendo ser Deus. Tudo profecia, irmão. Deus usa o assolador, Deus usa o general Tito para invadir Jerusalém com soldados romanos, destruir por causa da profecia. Jesus, ele é fiel. Paulo escreve, Jesus, ele é fiel, verdadeiro, irmão. Por quê? Tudo que Jesus profetizou cumpriu-se na era 70. E hoje, irmão Leomar, não existe mais profecia para a era futura nenhuma. Nenhuma. Irmão Leomar, acho que ninguém que está aqui ouviu alguns pregadores, principalmente esses grandes pregadores aí da mídia aí, né, que pregam só pelo dinheiro mesmo, falar dessa invasão de Jerusalém, né, Senhor? Nunca ninguém pregou sobre a invasão. Nunca ouvi isso, nunca ouvi. Essa passagem que Jesus Também chora e dá a revelação do que ia acontecer. Nunca ninguém falou isso e está na Bíblia. Mas como eles vão falar? Como é que eles vão usar o medo? Entendeu? A culpa? Porque se fala isso aí, se prega isso aí, traz a lembrança para o povo saber que Jesus não vai voltar mais, que já tudo aconteceu. Então, irmão, quando Paulo diz lá em em Gálatas 1,6, Paulo diz lá, olha, Paulo falou assim, olha, estão pregando outro Jesus. Paulo diz lá, Gálatas 1,6, estão pregando outro Jesus. O que Paulo estava querendo dizer? Que os próprios apóstolos estavam pregando o Jesus da carne. Porque Paulo já estava no Espírito. Paulo já tinha sido batizado no Espírito. Paulo estava no Espírito. E ele falou assim, olha, estão pregando outro Jesus. Mas depois ele fala, não é outro Jesus, mas estão pregando. Isso é muito importante você entender isso, irmão, para que você venha entender a lei, o pecado e a morte. Vamos entrar aqui. A lei, vamos entrar aqui um pouco aqui sobre a lei, para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Abre aí João 1,17. É muito conhecido, mas nós vamos chegar lá no conceito, irmão. João 1,17. Vamos lá? Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Jesus Cristo, vamos entender. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Quem achou pode ler, irmão, que nós vamos entender um pouco sobre a lei. Para os irmãos entender aonde eu quero chegar. Depois do pecado, através da lei, nós vamos chegar no pecado. Vamos lá. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passam, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Cumprido. Quer dizer, Jesus cumpriu tudo, toda
não aumentou nem um jota, nem um tio, nem diminuiu. Jesus cumpriu tudo, irmão. João 19:30 está escrito o quê? Está consumado. Quando ele abriu os braços, está consumado. Rendeu-lhe o Espírito. Ele estava consumando o quê, irmão? O que Jesus estava consumando lá? Hein? Naquela cruz. Vamos entender o que ele estava consumando? Promessas, todas as frases. Cumprimento da lei. Vamos entender? Vamos entender lá. Lucas, vamos lá, abre Lucas, não está aqui não, mas eu lembrei. Lucas 24:44. Quem achou aí pode ler. Lucas 24:44. O que Jesus estava cumprindo lá? Vamos ver o que Jesus está cumprindo lá. Vamos lá. E disse-lhe: foi isso que eu lhe falei, enquanto ainda estava com vocês. E era necessário que se cumprisse tudo, e o que o meu respeito estava escrito na lei, de Moisés, dos profetas e nos salmos. Zerou. Existe mais alguma coisa, irmão? E o povo está aí falando, porque vai se cumprir não sei o quê, porque está vindo um terremoto que está se cumprindo. Jesus tá vindo, Já Jesus tá cumpriu, vindo. Jesus está Irmão, voltando. se Jesus está falando, eu vou questionar o quê, irmão? Ele já falou que ele cumpriu tudo. Quando você vai aqui para o versículo de 1 de Romanos 8, Paulo diz o quê? Nenhuma condenação há. Se nenhuma condenação há, irmão, vai vir juízo? Não, irmão. Não há condenação. Como que o juiz, um promotor de justiça, vai julgar se não há condenação? Não tem como. Paulo falou, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele está falando do novo pacto que Cristo fez no seu sangue. Não é esse negócio de aceitar Jesus, que agora, meu irmão, você está salvo do cigarro, você está salvo da bebida, você está salvo da prostituição. Não é isso, irmão. Isso é coisa da carne, é o desejo da carne. Você para a hora que você quiser. Não tem nada a ver. A gente foi enganado muitos anos, irmão. E a lei, ela é um conceito teológico que completa na fé cristã, irmão. A lei orienta o comportamento. Olha só, é importante você entender isso. A lei orienta o comportamento. Quem está na lei? Irmão Antônio, se você tirar essa calça e andar de bermuda, você está ferrado, irmão Antônio. Não é assim que a lei fala? Vai pro céu, direito. Irmão Laudelino, essa bermuda sua, você vem para reunião, você está desviado, filho. Não cortando a conversa do senhor, eu tenho uma prima que ela é missionária e o marido é pastor. Eles abriram uma igreja por conta própria na Bahia. Aí eu, mais a ex minha, aí nós estava frequentando a igreja, que é a mãe dos meus filhos, né? Eu já tá rapaz, já não me incomoda mais nada. Aí nós estava indo. Aí teve um dia que ela foi pra cima do povo, né? Aí falou, vamos ter que ajeitar um estilo, gente, que os irmãos vinham com calça social, as irmãs vinham de vestido. Aí a minha ex, né, falou comigo assim, eu fiz, meu velho, não dá pra poder nós vir mais não, porque você não tá ganhando muito bem. Não vai dar pra você comprar uma classe social e um terno. E um vestido pra mim. Eu vou chegar no conceito. É melhor nós não vir mais não. Eu vou chegar no conceito Aí que você está acabou falando. não indo mais. Eu vou chegar no conceito que você está falando. O que ele faz? Qual é a diferença do meu espírito dele? Nenhum. A carne é a mesma. Você respondeu! Então, Então, irmão, se eu ficar nisso aí, eu vou obedecer o homem. Eu vou obedecer o homem. Quer dizer, você vai andar 100% de calça. Eu falei aqui, um dia eu vou falar de novo, é rapidinho. Eu estava na rodoviária e do meu lado sentou uma mulher com um vestido aqui embaixo, lá embaixo dos pés. Eu falei com a minha esposa assim, cutuquei, nossa, essa mulher deve ser uma grande missionária, o cabelo lá aqui nas costas, lá batendo aqui no rapaz. Eu falei, é uma grande missionária essa mulher. Ela falou assim, não, Ju, vai pela aparência. Minha esposa ainda tocou, não vai pela aparência. Irmão, daqui a pouco ela abre aquela bolsona dela, assim, opa, vai tirar uma beba, tirou uma carteira de cigarro, acendeu o cigarro, jogou na minha cara ainda.
Olha essa Eu falei, ô irmão, não adianta, a aparência engana. A aparência engana. Quando Davi vai lá ser ungido, né? Quando Samuel vai lá buscar o ungido do Senhor, os irmãos de Davi se prepararam. Outro não, vamos se preparar porque Samuel está vindo aí e ele vai escolher o ungido do Senhor. Quem foi o ungido do Senhor? Davi, chega lá no campo, cheio de mel, de bosta, de boi, de ovelha. Não, esses daí não, eu não vou segundo a aparência, Deus falou. Eu vou segundo o coração. Davi tinha um coração inteiro, né? Modulado, preparado. E foi ungido rei de Israel, Davi. Então não julgue pela aparência, não vai pela aparência, irmão. A aparência engana. Isso é muito importante você entender isso. Então a lei corresponde ao pacto mosaico que Deus fez em uma aliança com o povo de Israel. Olha, irmão, a lei mosaica foi feita com o povo de Israel. Nós não temos nada a ver com lei mosaica, com lei de Israel, irmão. Foi por as 12 tribos de Israel. Né? Apocalipse 5, lá, versículo de número 9, Deus salvou as tribos, povos, línguas, nações, Deus salvou todos. Então, nós não tem nada a ver com lei mosaica, com leis de judeu. Nós não somos judeu. Jesus era judeu ou cristão, irmão? Jesus era judeu ou cristão? Judeu, isso aí, irmão. Ele nasceu em Jerusalém, ele era judeu. Mas ele era judeu o quê? Na carne, na descendência, mas no espírito era o eterno. Ele é o eterno. Isso é muito importante você entender isso, queridos. Então, irmão, a lei e a graça correspondem a uma nova aliança, um pacto da graça, instituída por meio do sangue de Cristo e com base em superiores promessas. Tem tantas promessas aí, irmão, tantas promessas. Lê aí, irmão, Hebreus capítulo 7, versículo 18 e 19. Vamos ver o que Paulo falou, um pouco sobre a lei. Depois nós vamos um pouquinho falar sobre Pedro também. Vamos lá. A ordenança anterior e revogada. Presta atenção. Olha só o que Paulo falou. A ordenança anterior revogada. Foi revogada. Ela é o que? Revogada. O que era? A lei mosaica, irmão. A lei de Moisés. O pacto antigo foi revogado. Se pregar para você que você tem que dar o dízimo, jejuar, subir ao monte, campanha, 7 dias, 30 dias. Isso é lei. Isso é lei mosaica. Não cumpre. Vai, continua, irmão. A ordenança anterior é revogada, portanto era fraca e inútil. Inútil. Sabe por que Paulo fala isso que era inútil? Sabe por quê, irmão? Porque nenhum homem salvava ninguém, irmão. Homem não salvava homem, não salva homem, irmão. Presta atenção. Pego a minha Bíblia, pego o meu folhetim e saio na rua. Como é seu nome? Euclides. Estamos aqui evangelizando, Euclides. E Deus tem uma promessa de salvação para você. Deus quer te salvar, Deus quer te livrar, Deus quer te abençoar, Deus quer te... Irmão! Irmão, falou uma coisa. Para com isso. Aí você vai bater na porta errada, que eu também não vou acreditar. Então, eu já vim de lá. É muito importante, irmão, você entender isso aí. Continua, irmão. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Olha, a lei aperfeiçoou alguma coisa, irmão? Não. Então não tem valor? Nenhum. Nenhum, irmão. Continue, irmão. Sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Aí, A aliança... esperança que nós vivemos. Que delícia. A esperança da graça. Está escrito ou não está, irmão? Quem é que já te passou isso? Ninguém. Não se falar que a antiga aliança é revogada, Deus cumpriu a lei de Moisés, Deus cumpriu os profetas, Deus cumpriu o salmo. Então sobra o que para nós? As cartas de Paulo para viver na graça, reinando em vida em perfeita vitória. É isso que resta para nós, irmão. É isso que resta. Você terminou aí, né, irmão, Laudelino? Então, é muito importante você entender isso, para poder não ser pego pelas pessoas. Agora, olha o que Paulo falou em Romanos 6,14. Tirar a antiga aliança, irmão, o boteco fecha todinho ali.
tira o lucro, tira a renda. Porra. Romanos o quê? Romanos 6,14. Olha o que Paulo falou. Irmão, o povo, ó, depois da ressurreição, irmão, o pacto, ele se cruzava. Ele se cruzava depois da ressurreição. Por quê? Porque a lei, ela ficou em vigor 37 anos após a ressurreição de Cristo. Tanto que Paulo, quando teve um encontro com Cristo, Paulo ainda estava pregando a lei graça remediada. Paulo entrou no templo, Paulo raspou a cabeça, fez voto. Por quê? Porque Paulo ainda não tinha sido arrebatado ao terceiro céu. Quando Paulo estava orando no templo, Atos 22, 17, Paulo é arrebatado, ele caiu em êxtase, foi arrebatado ao terceiro céu. 2 Coríntios capítulo 2. Continue, irmão. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, Aí. mas debaixo da graça. Olha, isso é muito importante. Quando nós vamos para Gálatas capítulo 2, versículo 7, está lá escrito dois evangelhos, o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. O evangelho da circuncisão, que era pregado por Pedro, Tiago e João, era o evangelho do comportamento da lei. Tantos que quando você vai para a carta de Paulo II a Pedro, né, lá está escrito 3,15, que é difícil de entender o que Paulo escrevia. Em todas as suas epístolas, eram pontos difíceis de entender. Por que Paulo escreveu e Pedro estava com dificuldade de entender? Porque Pedro não tinha recebido a revelação da graça ainda. Pedro escreveu a segunda carta baseado na graça, que ele andou 15 dias com Paulo, Gálatas 1, e Paulo pregou a graça para Pedro, mas Pedro já era apóstolo. Mas o que me chama a atenção, irmão, é que em 2 Coríntios, no capítulo 11, quando Paulo é questionado sobre os apóstolos, olha, nada me chama a atenção o que eras antes de mim. Ele estava falando dos apóstolos. Contudo, o que eu recebi foi maior do que eles pregam, que era o Espírito. Por que Paulo apanhou demais, irmão? Paulo recebeu o chibatado que Jesus recebeu, Paulo desceu do sexto do andar, Paulo partiu o navio e ficou lá perecendo, Paulo era chicoteado, mas meu irmão, Paulo sofreu uma perseguição. Por que Paulo sofreu essa perseguição que os apóstolos de Jesus não sofreram? Por quê? Era o contrário, os apóstolos tiravam a espada e cortavam a orelha. Lembra que Pedro cortou a orelha de Malco? Então eles perseguiam as pessoas, os apóstolos. Mas por que Paulo foi tão perseguido? Porque Paulo apresentava um Deus espírito. Pedro apresentava um Deus da carne, Tiago um Deus da carne, João um Deus da carne, e Paulo um espírito. Já imaginou, irmão, você crê uma coisa que você não vê? Jesus falou em Lucas 24, olha, um espírito um espírito não tem osso nem carne. Como que as pessoas vão crer no espírito, irmão? Então Paulo, a divisão entre Paulo e Pedro, Tiago e João era isso aí. Paulo pregava o Espírito de Cristo ressuscitado e os três pregavam, né, o Jesus da carne. Então tem uma diferença. Então tem que chamar de dois evangelhos mesmo, o que Paulo falou em Gálatas 2,7. Então é muito importante, irmão, nós entendemos isso aí. Vamos ver o que Paulo falou em Romanos 4. Romanos 4. Versículo 14 e 15. Olha só a importância que Paulo falou aqui, irmão, para a gente entender. E hoje não vai dar para completar essa pregação, porque ela é extensa, viu, irmão? Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. Olha, como é que era a fé na lei, hein? Olha, como é que era a fé na lei. A promessa também é inútil. Termina. Pois os que vivem pela lei são herdeiros da fé, não tem valor, e a promessa é inútil. Irmão, nada, né? esse Paulo dá um entendimento a muitas pessoas. Pena que as pessoas não pegam esse entendimento por causa de grana, bufunfa, dinheiro, carvão. E é muito bom isso aí, né, irmão? Paulo falou em 1 Timóteo 6,10, o que ele falou lá? O amor ao dinheiro
A raiz de toda espécie de males. Amor ao dinheiro. As pessoas têm amor ao dinheiro que vem cá, você é minha ovelha, bam, mas fica lá 5, 6 meses reunindo e não dá um centavo para você ver. Irmão Leomar, E olhando eu dei assim, essa semana no grupo, né, do Pai, irmão pai, aí. mamãe foi expulso da igreja por conta que pai vendeu 40 alqueirão de terra e pai não deu os 10% que o pastor tirou ele da igreja. Eu não vi lição para contar o caos. irmão Leomar, você no versículo Tá abaixo, bem. me parece que, assim, no entendimento ele fala assim que parece que está um pouco meio, fala assim, e nessa cobiça muitos se desviam da fé. Então esse povo está desviado da fé. Da fé. Porque tá ouvindo o quê? Pedro, Tiago e... Tirou o mano da pátria. Continua aí, irmão, lendo aí. Porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Continua. Portanto, a promessa vem pela fé. A promessa vem pelo quê, irmão? Pela fé, Sem a lei, sem as obras da lei. para que seja de acordo com a graça, Ó. que seja assim garantida a toda descendência de Abraão, não apenas os que estão sobre o regime da lei, mas também os que têm a fé que Abraão teve, e é o pai de todos nós. Olha só, olha que entendimento lindo, irmão. Agora, irmão, saindo um pouco da lei para dar uma corridinha aqui, vamos falar um pouquinho sobre pecado? O irmão vai entender sobre pecado agora. Entendeu? Sobre a lei, né? Eu já sei. A lei não tem um valor, não tem um valor nenhum a lei. Se um exemplo, você falou seu nome, esqueci. Euclides, se você vai reunir na instituição, exemplo, Euclides, se você não trazer o dízimo, você não vai se batizar. Se você não se batizar, você não vai cear. E se você não cear e nem se batizar, se Jesus vir, você vai pro inferno. Não é assim? Não é assim? Vamos lá, vamos ver o que Paulo falou sobre pecado, irmão? Vamos ver o que Paulo falou sobre pecado? Gálatas 3, versículo 22. Vamos entender isso. Não vai dar para falar sobre a morte não, viu, irmão? É corrido, tá? Senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que crerem. Tá vendo, irmão? A Escritura encerrou tudo de quê, irmão? Baixo de quê? Do Pecado. A Escritura encerrou. Olha só. Irmão, vou falar uma coisa aqui. Não fica zangado comigo e vai procurar entender. A Bíblia não foi escrita para nós. Amém? Amém. A Bíblia não foi escrita para nós. O povo de Israel. Eu vim, Mateus 15, versículo 24. Eu vim, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu estava no céu com o meu Criador, em espírito, o Brasil não existia, o meu corpo não tinha sido formado. A Bíblia não foi escrita para nós. Mas, irmão, então não está fazendo o que aqui? Que pergunta, irmão? Assim, ele respondeu. Pai, continua. Eu fui, ó, começou o 24, né? E ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não sou ovelha da casa de Israel, nós não somos. Quem é ovelha aqui diz amém? Nem israelita, só tem um que é. Só tem ele. Como diz o irmão Geraldo, quem é ovelha diz amém? Tem um lá! Tem um, É assim quando eu assistia lá, o irmão Geraldo era engraçado. Então, abençoado, a Escritura encerrou tudo. Vem de novo, irmão, aí. Gálatas, vão entender. Vão entender que isso aí é muito importante, hein? Gálatas 3, 22. Vamos soletrar esse versículo aí. Vamos lá. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Aos que crê, né? Aí fala crente, mas é aos que crê. A Escritura foi encerrada, tudo debaixo do pecado. O pecado foi o que, irmão? transgressão da lei. E a transgressão da lei foi o que? Aniquilado o pecado. Hebreus 9, 26. O pecado, está escrito lá que foi aniquilado o pecado. Isso aí, irmão, é muito importante você entender isso aí. Leia, irmão, Hebreus 9, 26. Vamos entender, para poder, tudo que a gente fala, a gente tem que estar lendo
Para não dar contradição, irmão. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Lê de novo e vamos soletrando. Vai, ó. Presta atenção, hein? Vai. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez Por todos. todas. Ele apareceu uma vez por todas. Todas. Vai aparecer a segunda vez, irmão? Não, ao plural, Vai. todas. Continua. No fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Aniquilou o pecado, sim ou não? Sim, e o fim dos tempos já passou também. Não tem mais fim de Tá tempo. escrito ou não tá, irmão? Quem que vai combater isso aí? Alô, professores? Quem vai combater isso aí, irmão? Isso é muito importante, Alô, irmão. Nós teologia. entender Alô, quem fez isso uma aí. faculdade aí? né? Agora vamos ver o que Paulo falou em Romanos 5,12. Vamos ver o que ele falou lá? Vamos ver o que ele falou. Nós estamos terminando já, viu, irmão? Vai dar para falar sobre a morte. Está na Bíblia, irmão? Romanos, capítulo 5, versículo de número 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Isso aí? Isso, agora leu o 13. Pois antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo. Antes de ser dado a lei, irmão. A lei de Moisés foi uma, o pecado de Adão é outro, irmão. É diferente. Vai, continua, irmão. O pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existem Lei. Leu 14, leu 14. 15, achei leu 14 já, né? Não, 14? 14. Não. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até de Moisés. Ó, a morte reinou do tempo de Adão até Moisés. Depois de Moisés, tem morte, irmão? Se não tem morte, não teve juízo, irmão. Teve juízo? Teve juízo de Deus para quem? Para o judeu. Que morte era? A morte espiritual, irmão. A morte espiritual, muita gente morreu a espada em Jerusalém. Mais de 1 milhão de judeus foi morto em Jerusalém. Então o juízo aconteceu. Continue, irmão, continue. Vamos chegar lá onde eu quero. Vai lá. Mesmo sobre aquele que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão. Tá vendo? O pecado atingiu mesmo aqueles que não tinham semelhança da transgressão de Adão, irmão. Continue, irmão. O qual era o tipo daqueles que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Glória. Ei, irmão. Vamos lá dar um pulinho rapidinho para 1 Coríntios 15. Vamos ver o que Paulo fala lá também? 1 Coríntios 15, versículo 45 ao 49. Vamos ver o que Paulo fala. Lá, irmão. Vamos lá. Assim que está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se a ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Vivificante. Ó, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Adão tinha espírito? Adão era uma alma? Vivente. Adão não pensava segundo o espírito, ele pensava segundo a mente. Olha a importância de você entender esse versículo, irmão. Adão era uma alma vivente. O segundo Adão era o quê? Espírito vivente. Então, o Criador, ele sabia o que estava fazendo. O Criador. Vai, continua, irmão. Não foi espiritual, que veio antes, mas... Ó, Adão era espiritual, irmão? Não. Mas o natural, depois dele, o espiritual. O espiritual. Continua. O primeiro homem era do pó, da terra, segundo o homem do céu. Olha só.
O primeiro homem era do pó da terra. No céu tinha pó, irmão? Teologia fala que é onde? No céu. Não é isso? Esse jardim foi em Jerusalém. Deus pegou lá o pó da terra, formou Adão. Cerrou da costela de Adão, formou Eva. Tudo lá em Jerusalém. Jardim do Éden. Continua, irmão. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são do céu ao homem celestial. Celestial, vai, continua. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Continua. Irmãos, lhe declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Parou, tá bom. Glória. Deus, Paulo estava falando do quê? Do reino espiritual, irmão. Ele estava fazendo os coríntios entender sobre Adão e sobre o espiritual. Adão do pó, o espiritual do céu. Irmão, é muito importante você entender isso aí para não ser pego pela essa turma. Irmão, eu estava falando com o irmão Antônio, vindo lá do Nova Esperança, e estava falando com ele. Falei, irmão, 20 anos enganado pela essa turma. 20 anos. Pastor presidente, vice-presidente, sendo enganado. Irmão, quando eu ministrava a escola dominical, porque eu fui professor 15 anos lá na escola dominical, você não ouvia falar sobre essas coisas aí, meu querido? E tudo está na Bíblia, né? Tudo na Bíblia. Por que que isso não chega à tona em 99,9% da dominação? Por causa de grana, irmão. Por causa de Mateus 6, 24. Os dois senhores, Deus e Mamão, eles obedecem a Mamão. Não vem falando que esse que está engravatado, que é santo, que não sei. Não, não tem nada disso não, irmão. É simplesmente um senhor mamão que desvia a mente das pessoas. Vamos orar? Vamos terminar. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Chegou-se a noite. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pelo entendimento que o Senhor nos dá, meu Deus. Essa reunião que é valiosa todos os domingos, 5 da tarde. Muito obrigado, meu Senhor. Nos deu uma linda semana. Os inscritos do canal, uma linda semana para todos eles que vai ouvir essa mensagem através desse vídeo. Antônio Oliveira 080, Ministério do Espírito. Muito obrigado. Nós te agradecemos dos altos céus, ó nosso Criador. Essa semana seja sempre abençoada e abençoada e abençoada. Quantos pode aplaudir a Cristo nessa tarde? Amém e amém.